Bom dia! Estamos aqui então para o nosso devocional de hoje, sexta-feira, né? Final de semana se aproximando e que Deus abençoe grandiosamente o nosso dia, o nosso final de semana. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 21, a partir do versículo de número 3, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, olha o que aconteceu aqui. Jesus, ele já havia ressuscitado. E ele havia dito para os seus discípulos que ele iria, morrer, o Filho do Homem seria entregue, que ele iria morrer e que ele ressuscitaria. Jesus deu direções para eles do que era para eles fazer. E olha o que eles fizeram. Tornaram a pescar. Mas não pescar homens, como Jesus os havia chamado. Eles voltaram a pescar peixes novamente. Acharam que iriam se tornar pescadores de novo, ficaram, desgarrados quando Jesus foi tirado do meio deles, mas Jesus os havia alertado de tudo o que iria acontecer. Para ver como as pessoas têm influência. Quando Pedro disse aqui, vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Eles voltaram a pescar e nada eles tinham apanhado, como da primeira vez, quando Jesus os encontrou lá, que eles passaram uma noite pescando e Pedro disse: segundo a tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Então, para você ver que quando nós fazemos a nossa vontade e deixamos de ser direcionados por Deus, nada acontece. Eles estavam cansados, como lá atrás, quando Jesus encontrou eles um dia. Tinham trabalhado a noite inteira, não tinham pescado nada. Mas quando Jesus deu a ordem novamente, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles pegaram 153 peixes grandes, que mesmo assim não se rasgou as redes. Então, quando Jesus ele está no controle, quando ele está no comando da nossa vida, nos dando direção, as coisas dão certo. Agora, quando nós somos levados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós queremos, pelo nosso achismo, eu acho assim, eu acho desse jeito, não acontece nada. Nós acabamos nos frustrando. Mas quando nós lançamos as redes
de acordo com a direção de Deus, com a palavra que Deus está lançando para as nossas vidas, as coisas acontecem. Há um grande mover. No Salmo 103, no versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que nós somos pó. Olha o que o salmista escreveu aqui. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor, ele se compadece daqueles que o temem. Jesus se compadeceu deles porque viu que eles estavam perdidos, que no momento em que Jesus tinha partido dali do meio deles, dizendo que ressuscitaria, que depois eles foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles mesmo assim, naquela situação em que eles estavam vivendo, quando Jesus foi tirado do meio deles, quando ele foi crucificado, eles ficaram perdidos. E assim nós somos. Quando nós deixamos de olhar para a cruz, quando nós deixamos de olhar para Jesus, para o sacrifício dele, nós ficamos perdidos novamente. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos deixar de esquecer que nós somos pó, que foi Deus que nos formou, ele nos criou, ele deu o sopro de vida para nós. Nos fez a sua imagem e a sua semelhança, assim ele nos fez. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós somos semelhantes ao Pai e ao Filho. Não esqueça-se disso. Mas o Filho, como eu falei nos devocionais anteriores, ele se retirava para orar. Jesus buscava o Pai. Jesus estava ligado diretamente, ele tinha intimidade com o Pai. Aqui neste momento os discípulos estavam perdidos porque Jesus foi tirado do meio deles, eles não tinham aquela intimidade. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo que Jesus iria enviar após ele ir para o Pai. Quando ele ressuscitou e quando Jesus subiu, ele disse: eis que eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Espírito Santo Consolador, aquele que o mundo não pode ver. Porque somente aquela pessoa que está em Cristo, que é nova criatura, esta pessoa tem o Espírito. Esta pessoa vê as obras do Espírito se manifestarem na vida dela. Ela vê Deus trabalhando. Ela ouve a voz do Espírito falar com ela. Aquela voz doce, aquela voz suave que te diz: filho, não é assim. Volta. Vem por esse caminho, vai nessa direção. Quando você se deixa ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, as coisas mudam. Deus, ele se compadece de nós. Quando ele vê que nós estamos ali lutando contra a maré, como diz o ditado, quando as pessoas estão indo com o seu próprio braço, na sua própria força, achando que elas podem, elas só vão patinar, elas vão nadar e não vão sair do lugar. Quando nós somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ou nós estamos com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor fala conosco, acontece como os discípulos, quando Jesus disse: lançai a rede do lado direito que vocês vão apanhar os peixes. Quando eles ouviram e eles fizeram, eles pegaram os peixes. Quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha ali o peixe esperando eles. Para você ver como Deus se compadece da gente. Quando a gente torna a dar ouvidos, quando a gente segue a instrução, a direção, Deus se compadece, Deus manda os anjos nos servir. Jesus estava ali guardando eles, esperando eles voltar da pesca, com 153 peixes grandes, para eles se fartarem, eles, a sua família, todo o vilarejo. Porque quando Jesus chega, a bênção ela é completa. Ela alcança todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós somos abençoados e vivemos direcionados, guiados pela palavra de Deus,
todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas também. Então, lembre-se desta palavra. Guarda esta palavra no teu coração. Deixe o Senhor te alimentar a tua alma, o teu espírito. Deixe o Senhor te guiar, perdão. Deixe o Senhor te conduzir. Deixe Deus te dirigir, deixe Jesus entrar no barco da tua vida e te dar a direção de onde você deve lançar a tua rede, onde você deve pescar. Peça para Ele a direção, Senhor, onde eu vou lançar minha rede. Tem pessoas que desanimam, desistem, recolhem as redes e desistem, né, de pescar. Mas tem um louvor que diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Né? Volte para o mar alto. E é assim. Nós não podemos desanimar, porque nós temos a vida de Cristo. Jesus disse: tende o bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então Jesus já nos preparou. Aqui eles estavam passando por um processo de luto, perdidos, sem direção. Jesus foi tirado do meio deles. Eles viveram ali, né, aquele tempo com Jesus, e Jesus alertando e falando o que iria acontecer, mas no íntimo deles eles não queriam acreditar que aquilo ia acontecer. Porque assim é conosco. Quando ninguém quer perder ninguém, né? Mas nós devemos estar preparados, porque a gente não sabe o dia nem a hora de ninguém. O momento em que Deus vai recolher alguém, o momento em que tal situação vai terminar. Às vezes o luto pode ser um divórcio, às vezes um luto é um momento de separação que a pessoa está passando, né? Então a gente tem que saber interpretar as coisas. Seja direcionado por Deus. Deixe o Senhor sarar as feridas, deixe o Senhor cuidar de você. Diga: Jesus, entra no meu barco e toma conta da minha vida, me dá a direção, a rota, o destino que eu devo seguir. Guarda esta palavra no teu coração. Se você já recolheu as tuas redes, volte a pescar, mas com a direção dele. Lança a tua rede no lugar em que Jesus mandar você lançar. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão perdidas, sem direção. Pessoas que já recolheram as suas redes, que deixaram de pescar, que perderam esperanças. Pessoas, Pai, que viram as suas empresas falindo, o seu negócio fechando, mas que o Senhor direcione elas, Pai. Aonde elas devem lançar a rede, aonde elas devem voltar a pescar. Direciona elas, Pai, na vida delas, no sentimento, nas emoções, que assim como o Senhor chamou aqueles discípulos novamente, porque quando o Senhor nos chama, a gente não pode tirar a mão do arado, não tem como a gente tornar atrás, e eles foram chamados para fazer aquela obra. Assim como nós somos chamados por Ti, Pai, que o Senhor nos capacite, nos direcione para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Dê direção ao perdido. Aquele que está, Pai, com o seu barco fora da rota, fora da direção, toma, Senhor, o controle dos remos e do leme. Guia, Senhor, esta vida, conduz ela para a tua direção, para a tua instrução, para a bênção, para o milagre, para a restauração, para a restituição de tudo aquilo que ela perdeu, Pai. Assim como aqueles discípulos, quando lançaram a rede, pegaram 153 grandes peixes, que esta pessoa seja surpreendida grandiosamente quando ela lançar a sua rede novamente. Ela vai ficar surpresa por aquilo que ela vai pegar, por aquilo que ela vai receber, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.